Olá, sejam bem-vindos ao Código Farmacêutico, o MesaCast que vai entrevistar os membros ativos do CEPAF, o Centro de Pesquisa em Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica, aqui da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Meu nome é Pedro Neves, sou aluno do 4º ano da farmácia. Eu sou a Giovana, sou aluna do 1º ano da farmácia. O episódio completo estará disponível no Spotify e no YouTube, e acompanhe as nossas redes sociais para conferir os cortes. Bem-vindos ao segundo episódio do Código Farmacêutico. Este é um podcast que vai entrevistar os membros ativos do CEPAF. Hoje, como membro, nós temos aqui a Maria Olívia Barbosa Zanetti, que é apelidada carinhosamente como Marol. Marol, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te entrevistar. Imagina, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Como que você chegou na USP, por que a USP, por que farmácia, o que você fez, o que você já faz ultimamente. Por favor, se apresente pra gente. Claro. Então, tudo começou quando eu estava escolhendo o que prestar no vestibular, né? E eu gostava muito de química e de biologia no ensino médio. E aí, olhando as carreiras que tinham disponíveis, eu encontrei a farmácia. E a minha irmã já fazia farmácia, minha irmã e a minha prima, na Federal de Alfenas. Então, eu tive a oportunidade de ir lá, conhecer um pouquinho, né, a estrutura da faculdade, conhecer um pouquinho do curso e vi que realmente era um curso com que eu me identificava. Acho que nesse momento do vestibular ninguém tem certeza que é aquilo realmente que quer, né? Mas era um curso que me agradava bastante. E aí, ao longo da faculdade, eu entrei aqui na USP, passei em outras universidades, mas a gente tem aquela idealização da USP, de querer estudar na USP. Então, acabei vindo para cá. E ao longo da faculdade, a gente fica com aquela dúvida de qual área seguir, né? A farmácia tem tantas áreas de atuação e a gente sempre fica em dúvida. No finalzinho do curso, eu tive uma aproximação, agora isso já mudou, mas na época as disciplinas do cuidado, da farmácia clínica, elas eram todas concentradas no último ano do curso. E naquele momento eu tive contato com essas disciplinas e pensei, não, é isso que eu quero. Só que eu já fazia iniciação científica há alguns anos, num laboratório de microbiologia. E gostava muito também da pesquisa, não tanto da bancada, mas do ambiente de pesquisa, de ter que escrever relatório, escrever artigo, fazer discussões. Então, eu pensei em juntar uma coisa com a outra, fazer o mestrado, mas nessa área do cuidado. Terminei, então, a graduação, fui direto para o mestrado, lá na faculdade também. No meu mestrado, a minha pesquisa era mais voltada para uma análise da assistência farmacêutica no município. Eu analisava as prescrições da atenção primária, comparando a qualidade daquela prescrição e o conhecimento dos usuários da atenção primária sobre a prescrição no modelo tradicional da atenção primária à saúde com a saúde da família. Foi uma experiência muito legal, só que ainda não era o que eu queria, né? Do cuidado mesmo, né? De fazer o acompanhamento daqueles usuários. E na época, a gente ainda não tinha, assim, de maneira tão abrangente como tem hoje, os programas de residência, a demanda dos hospitais, das unidades de saúde sobre esse serviço. Então, o que abria mais as portas para começar nessa área do cuidado era realmente a pós-graduação. Então, fui conversar com o professor Leonardo para fazer o doutorado com ele nessa parte do cuidado. Aí eu queria efetivamente trabalhar com o cuidado farmacêutico. E ele comentou que lá no HC tinha uma professora, que é a professora Belinda, do transplante de medula óssea, que ficava sempre falando para ele que queria um farmacêutico clínico, porque ela tinha ido para a Alemanha fazer o pós-doc, lá tinha, e ela queria um. E o Léo falou, olha, eu não tenho esse poder de contratar um farmacêutico clínico aqui para o hospital, mas o que a gente pode fazer é colocar um pós-graduando para fazer a implementação do serviço e depois, quando a gente tiver esses resultados, apresentar isso para o hospital para tentar gerar essa demanda, para que os gestores do hospital façam essa contratação.
E foi o que a gente fez. Comecei lá o serviço no transplante de medula óssea, fui muito bem recebida pela equipe, né? Tivemos vários trabalhos legais lá na unidade. Terminei a coleta. Os farmacêuticos da oncologia vieram com essa demanda de continuar o trabalho. Atualmente eu não sei como tá, né? Se ainda segue, mas logo que eu saí eles continuaram fazendo aquelas atividades que eu fazia e consegui finalizar o doutorado nessa área. Aí, ao longo do doutorado, tive a oportunidade também de dar algumas aulas de pós-graduação, até nas instituições lá dentro da faculdade, como aluno pai, para os alunos do projeto Migrar, na campanha 5 de maio, e percebi que eu gostava muito da docência, e que era isso que eu queria, docência nessa área. Surgiu a oportunidade de começar a dar aula numa universidade particular aqui de Ribeirão. Então, antes de finalizar o doutorado, eu já comecei a dar aula, vi que era realmente aquilo que eu queria. E depois da pandemia, né, no começo do ano passado, na verdade, surgiu o concurso na escola de enfermagem. E era um concurso que acho que meio que sem querer eles fizeram um concurso para farmacêutico clínico, porque era para uma disciplina chamada Cuidado Integral à Saúde, que ela é voltada para o aluno entender o que é o SUS, principalmente a atenção primária, e para ele começar a ter os primeiros contatos com o paciente, né, para aluno de primeiro ano. Então, ele aprende aspectos relacionados à comunicação, à entrevista, relacionamento interpessoal, observação no contexto de um atendimento, que é mais ou menos os mesmos aspectos que a gente trabalha nas disciplinas de cuidado farmacêutico. Então, era uma área que eu tinha bastante domínio. E metade do concurso, dos tópicos, era para farmacologia, que eu dava aula também já nessa instituição. Então, acabou casando uma coisa com a outra e eu fui aprovada nesse concurso. Hoje estou como docente na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, nessas disciplinas, né, do cuidado integral à saúde e da farmacologia, mais especificamente o módulo da psicofarmacologia. Tenho o meu grupo de pesquisa lá pela faculdade, que é o Cefarm, USP, e sou colaboradora também do CEPAF, né? Continuo lá firme e forte com o Léo e com a Fabi, colaborando da forma como a gente consegue. Nossa, muito legal. É uma caminhada que as coisas foram se encaixando de uma forma. Sim, eu acho que é um pouquinho de sorte também, né? E esse módulo que você dá para a enfermagem, é para o primeiro ano, para o segundo, é para bem entender o que é o SUS, né? E você faz alguma visitação, alguma coisa com as famílias que utilizam do SUS? Como que vocês fazem isso? Sim, nessa disciplina de cuidado integral à saúde, são os alunos de primeiro ano e é uma disciplina anual. Então, a gente acompanha esses alunos ao longo de todo o primeiro ano do curso deles. E é o primeiro contato que eles vão ter com os pacientes. Então, no primeiro semestre da disciplina, a gente tem uma carga horária teórica e também de laboratórios de prática profissional, que são cenários simulados, mas que visam imitar aquilo que eles vão vivenciar na prática. Então, a gente tem essa parte um pouquinho mais teórica no primeiro semestre, para eles entenderem o SUS, para eles verem a teoria dessa questão da comunicação, para eles entenderem a importância de uma visita domiciliar, observar também aquilo que está em volta, para eles aprenderem a questão de empatia, de escuta ativa, né? Tentar ter menos ânsia de falar e aprender a ouvir mais, que essa escuta em muitos momentos ela é terapêutica. No finalzinho do semestre a gente faz as televisitas. Então, antes deles irem para a vida real, a gente faz uma visita online. Geralmente, a gente convida alguém da família, né? E fala nem cria caso nenhum, né? Mas para a pessoa ser atendida mesmo pelos alunos. E eles têm esse primeiro contato. E no segundo semestre, eles já saem para a visita domiciliar. E aí, eu acompanho os alunos. Geralmente, vou eu e mais uma enfermeira para a gente conseguir se dividir e acompanhar esses alunos. Eles vão em grupinhos menores, né? A turma é de 50 alunos. Nós somos em 4 docentes. Então, a gente divide esses 50 alunos em 4. Cada grupinho vai para uma unidade de saúde e sempre tem uma enfermeira acompanhando também. E aí, esses alunos se dividem em duplinhas. Então, cada duplinha vai para uma família. A gente consegue, numa semana, acompanhar um, na outra semana, acompanhar outro,
para ter uma ideia mais ou menos de como que eles estão se saindo, se estão conseguindo desenvolver todas aquelas habilidades e os conhecimentos que a gente trabalhou lá no primeiro semestre. E aí, ao longo do segundo semestre, é isso. Eles vão acompanhando sempre a mesma família para desenvolver também o vínculo, né, para ter esse acompanhamento longitudinal, que é um dos atributos da atenção primária à saúde. E aí, ao longo dos anos, eles fazem isso. Cada visita domiciliar tem um objetivo. Então, nas primeiras, eles trabalham muito a questão da família, conhecer quem é aquela família. Depois, eles começam a avaliar um pouquinho melhor o cenário, no sentido de tentar identificar a necessidade de saúde daquela família. E aí, no final, eles elaboram, junto com a família, um plano de cuidados. Lembrando que são alunos de primeiro ano, então não tem nenhuma intervenção, né, de enfermagem, até por isso que eu posso acompanhá-los como farmacêutica. Mas eles conseguem fazer várias intervenções com a família no sentido, por exemplo, de diminuir risco de quedas dentro de casa, armazenamento, descarte de medicamento, elaborar caixinha para organizar medicamento, entre várias outras intervenções. E eles lidam com os mais diversos núcleos familiares possíveis. Sim, tem de tudo. A gente costuma atender bastante famílias de idosos, porque a disciplina acontece no período da tarde e quem está em casa disponível para receber esses meninos à tarde costumam ser os idosos que já se aposentaram e que gostam de conversar, né? Gostam de receber. Então, a maior parte da família são idosos, mas temos também famílias com mulheres mais jovens, às vezes gestantes, com crianças pequenas. Então, eles encontram de tudo, não só na que a gente chama de pessoa índice, que é aquela pessoa da família com quem eles estão conversando, mas também eles acabam, pelo menos, conhecendo, né? Não pessoalmente, às vezes, mas pelos relatos que essa pessoa índice traz, toda a família. Então, os filhos, os netos, e aí eles se deparam com tudo, né? Às vezes um filho que está preso e aí acaba sendo a avó que cuida daquele neto. Tem algumas situações de vulnerabilidade importante que eles encontram também. Filhos usuários de drogas, que roubam coisas na casa daqueles idosos. Tem situações bastante delicadas. Como que eles conseguem lidar com essas situações que são tecnicamente diferentes? Porque, assim, o que é família atualmente? Não é só, né, pai, mãe e filho, é um todo. Como que você passa o que é família para os seus alunos? Então, a gente trabalha muito com a definição formal de família e com o que a gente entende de família hoje. Então, a definição formal é aquela questão do sistema familiar. A gente usa muito esse termo, né? Sistema familiar. Porque a família, ela acaba sendo, se a gente voltar lá na teoria geral dos sistemas, a família, ela se configura como um sistema. Então, é um todo formado a partir de indivíduos que são interdependentes. E quando a gente faz a soma desses indivíduos, o resultado que a gente tem é maior do que se a gente comparar cada um individualmente. Então, a gente tem um conceito de família que é um pouquinho mais antigo, que foi desenvolvido por pesquisadoras lá do Canadá, da Universidade de Calgary, no Canadá. Trouxe aqui para mostrar para vocês, né? Esse conceito a gente não usa mais, mas foi um dos primeiros que surgiu, que é um grupo de indivíduos ligados por fortes vínculos emocionais, com sentido de posse e a inclinação a participar da vida um dos outros. Então, isso traz aquela ideia de sistema mesmo, né? Várias unidades formando um todo no sentido de um contribuir com o outro. Mas, atualmente, a gente usa uma outra definição, também dessas mesmas pesquisadoras, Wright e Lee, que é que a família é aquilo que eles dizem que são. Então, eu não sei quem é a família. Eu não posso falar que a família ela é construída a partir de um laço consanguíneo, que a pessoa considera como família os pais, os filhos. Em muitas situações, não. Em muitas situações, a família daquele indivíduo vai ser o vizinho, vai ser um amigo, que é aquela pessoa com quem ele tem um vínculo, que é aquela pessoa com quem ele pode contar, que a gente chama de rede de apoio. Quem é a rede de apoio dessa pessoa? Então, o que isso quer dizer? Que a gente tem que perguntar para o indivíduo o que é família para ele e quem faz parte dessa família. Aí a gente vai entender se a família realmente é o pai, a mãe, os filhos,
ou se ele considera outras pessoas externas àquele núcleo familiar como família. Isso é importante para justamente a gente saber quem que é aquela rede de apoio, né? Às vezes a gente, vamos supor, aí um idoso que precisa de ajuda para organizar e tomar os seus medicamentos. E a gente já começa pensando nos filhos, né? A gente tem que conversar com os filhos para orientar, organizar uma caixinha para eles ajudarem. Mas aí, quando a gente pergunta para o idoso o que é família para ele traz os vizinhos. Ele fala, meus filhos não moram aqui, meus filhos não me visitam. E aí a gente já sabe que quem vai ajudar nessa questão da organização dos medicamentos ou vai ser a própria unidade de saúde, né, a equipe dos agentes comunitários, a equipe de enfermagem, o farmacêutico, ou a gente vai ver se a gente pode contar com a ajuda desse vizinho. Entendi. E assim, essa rede de apoio, o que ele considera família, influencia diretamente no indivíduo, né? Igual você disse. Quem que vai ajudar ele, quem que vai prestar apoio para ele no momento que ele precisa. E ele considerando por exemplo, o que você falou do senhor que considerava família o vizinho. Essa ausência do filho dele não ser considerado família, você acha que afeta ele ou é indiferente? É uma questão que a gente tenta trabalhar também. A gente não consegue trabalhar isso na primeira visita, até porque ele nem vai trazer isso pra gente na primeira visita. Vamos se colocar aí no lugar dessa família que está recebendo o pessoal lá do núcleo de saúde, os estudantes. É uma pessoa estranha que está chegando na sua casa. Você não vai abrir a sua porta. Primeiro, talvez você nem abra a sua porta, né? Se você abrir a sua porta, você não vai nessa primeira oportunidade já sair contando toda a sua vida. E se os alunos começarem a perguntar muito, ele vai falar, por que você está querendo saber isso? Não vou receber mais, não gostei. Então, é muito importante essa questão da construção do vínculo. Quando a gente faz esse acompanhamento longitudinal, e é por isso que tem várias visitas ao longo do ano, com o passar das visitas, aquela pessoa ela vai ficando mais à vontade para trazer essas informações. E aí a gente consegue trabalhar melhor. Vamos supor que na primeira visita ele falou para a gente que os filhos não moram com ele, moram em outra cidade, que ele não tem muito contato. Tá, a gente ainda não tem o vínculo, então paramos por aí. Mas lá na terceira, quarta visita, a gente conseguiu voltar nesse assunto para perguntar, para explorar o que aconteceu e como que aquilo impacta nele. Porque quando a gente fala de saúde, não é só saúde física, é saúde mental também. E aí a gente consegue explorar um pouquinho melhor se isso é uma questão de atrito, se isso é uma questão que influencia na saúde mental, ou se não, se para ele aquilo é uma questão que ele considera como natural do processo de envelhecimento, da vida, e não traz grandes consequências para a saúde desse indivíduo. E essa construção de vínculo que você vai fazendo durante o ano, 2 anos, enfim. As perguntas que vocês fazem, quer dizer, vocês fazem perguntas para eles, para ter essas informações, ou vocês deixam mais livres para que eles se abram com o tempo e falem? Porque, assim, provavelmente tem algumas pessoas que são difíceis de se abrir. Como que vocês conseguem tirar essa informação do indivíduo? As duas coisas, né? A gente trabalha muito isso na aula de comunicação. A gente tem aqueles indivíduos que falam demais e aí, às vezes, a gente tem que cortar, né, de maneira delicada para voltar ao assunto que mais interessa naquele momento. E a gente tem aqueles que respondem sempre de maneira direta, né? De forma mais seca. Então, os alunos, eles desenvolvem estratégias para trabalhar em ambos os cenários. Por exemplo, uma família que está mais desconfiada, que responde de maneira mais direta, trabalhar com perguntas mais abertas, que são aquelas perguntas que ele não consegue responder com sim, não, ou com respostas curtas. São perguntas que ele vai ter que falar um pouquinho mais. E aí, nessa fala, a gente vai desenvolvendo o vínculo, vai conseguindo trabalhar melhor. Que legal. E como que vocês fazem para, tipo assim, não se perder na informação? Porque, como é um processo de 1 ano, pode ser que alguma coisa que ele falou no primeira visita, talvez, depois talvez se perca em algum momento. Como que vocês fazem essa organização para não perder nenhum detalhe que ele falar?
Os alunos, antes de começar de fazer essa primeira, a gente chama de imersão, né? Cada visita, que é uma imersão no território onde aquela família vive. Os alunos, eles fazem um roteiro de entrevista. Então, o que tem nesse roteiro? As perguntas que a gente considera mais importante para ele conhecer aquele indivíduo. Então, tanto para ele conhecer a família, conhecer as características socioeconômicas, né, daquela pessoa, conhecer as condições de saúde da família, conhecer medicamento, tudo isso eles colocam lá naquele roteirinho. Então, eles sabem que ao longo do ano são aqueles aspectos que eles têm que abordar. Mas aí a gente insiste muito para não virar fiscal do IBGE, né? Para não chegar lá fazendo um monte de pergunta sem a família entender nada. Que a gente trabalha justamente o contrário, que é a escuta terapêutica. Então, deixar a pessoa falar, que muitas vezes ser escutado é mais terapêutico do que um medicamento, do que um procedimento, um tratamento. Então, eles têm esse roteirinho, mas eles são orientados a não ficar preso no roteiro. É um norte. Então, acabou lá, a pessoa responde de maneira muito direta, eu não consegui desenvolver o assunto, e agora? O que eu vou perguntar? Eles têm o roteiro ali como uma segurança, até porque é o primeiro contato deles com pacientes, né? Então, a gente precisa desse roteiro, assim como numa consulta farmacêutica, nós temos o nosso também. Então, isso dá uma segurança para que eles não se percam nas informações. E eles fazem registro também. Após cada atendimento, eles fazem a anotação de enfermagem, que vai ficar registrado no prontuário. Na anotação, eles não colocam tudo, porque é bastante coisa, e a gente tem que garantir que os outros profissionais leiam. Se a gente escreve lá 3 folhas de anotação, não tem médico nenhum que vai parar para ler aquela informação. Mas eles escrevem um parágrafo com os aspectos mais importantes que eles entenderam daquela visita domiciliar, para que os outros profissionais também tenham acesso e que para nas próximas visitas eles consigam se lembrar melhor do que foi trabalhado. Essas visitas duram quanto tempo, mais ou menos? Tem algum tempo específico que tem que durar ou é uma coisa mais livre? É mais livre, e aí depende muito da família. A gente coloca um teto, porque senão a disciplina ela começa às 14h e ela termina às 5h. E das 5 horas, o núcleo de saúde fecha. A gente estando ou não lá dentro, né? Ele fecha. Então, eles têm que ter um tempo de voltar para a unidade, de escrever essa anotação de enfermagem, de eu corrigir essa anotação de enfermagem, eles passarem a limpo depois no prontuário. Isso é um processo que, principalmente nas primeiras visitas, demora bastante. Então, eu combino deles voltarem pelo menos 1 hora antes na unidade para a gente conseguir fazer essa anotação. Quando a gente chega, a gente combina qual que é o objetivo daquela visita, o que cada uma das duplas preparou para aquele dia, retoma um pouquinho o histórico da família. Então, eles acabam saindo da unidade 2h30, 2:45, e eles têm que voltar até as 4h. Tem aluno que volta mais rápido, porque a família ela já é mais pontual, né? Responde aquilo que eles perguntam. E tem aluno que eu tenho que ficar mandando mensagem perguntando, você não vai voltar? Porque a família faz café, convida para comer um bolo, para tomar café, e aí acaba se estendendo mais. Quais são as ferramentas disponíveis para que eles consigam fazer esse andamento das informações que eles pegam? Além do parágrafo que você falou, eles conseguem organizar, tipo assim, indivíduo, aí, sei lá, pai, mãe... Sim. Eles trabalham com alguns elementos que a gente tem disponível, que são mais utilizados na atenção primária, como ferramenta para avaliação da estrutura da família, que são o genograma e o ecomapa. Então, dos objetivos que eles têm nas primeiras visitas domiciliares é conhecer a família. Como que eles vão fazer isso? Por meio da construção do genograma e do ecomapa. O genograma, ele lembra um pouquinho aquele esquema das aulas de genética da família, né? A bolinha, a mulher, o quadradinho, o homem, e a gente vai construindo aquela árvore genealógica. Então, nós temos símbolos, existem vários referenciais teóricos para a construção do genograma e do ecomapa, mas o que a gente adota, tanto na disciplina quanto para a pesquisa, é o modelo Calgary, dessas pesquisadoras lá do Canadá. E aí, cada símbolozinho que a gente coloca nessa árvore genealógica representa uma coisa.
Então, quadradinho homem, a bolinha é porque é a mulher. Se tá ligado um com o outro é porque teve um casamento. A gente tem que colocar o ano do casamento. Tem que colocar se teve filho, se teve aborto, se teve divórcio, se teve morte, ano da morte, motivo da morte, condição de saúde de todo mundo que compõe aquela família, profissão de todo mundo que compõe aquela família, enfim. É uma ferramenta que, olhando, e que se eu tiver a legenda do que significa cada um daqueles símbolos, qualquer pessoa que está ali na unidade de saúde consegue entender a organização daquela família. E, além disso, olhando para isso, eu consigo saber se tem alguma questão genética importante naquela família em relação a doenças, né, as condições de saúde. Eu consigo entender a contribuição ambiental. Vamos supor que todo mundo naquela família é hipertenso. Tem uma contribuição genética? Tem, mas também tem uma contribuição ambiental nessa doença que é gritante. Então, como que essa família está se alimentando? Eles fazem atividade física? Eu consigo pensar nessas questões. Eu tenho a família inteira é obesa, eu tenho crianças que são obesas. Mais uma vez, né, chama atenção para a questão do estilo de vida dessa família. Então, é uma ferramenta importantíssima nesse sentido. E tem também o ecomapa. O ecomapa, ele já visa entender as relações familiares. Então, como que aquela família se relaciona entre si e com o mundo? Eu coloco a família no centro desse ecomapa e aí eu vou fazendo bolinhas ao redor dessa família. E cada bolinha vai representar alguma coisa. Por exemplo, escola das crianças, unidade de saúde, os próprios alunos do curso de enfermagem que estão fazendo as visitas, igreja, ou então a religião, a fé daquela família. E aí eu vou fazendo tracinhos que indicam o vínculo. Então, se aquela família tem um vínculo muito importante com a fé, eu vou fazer vários tracinhos para mostrar que é um vínculo forte. Se eu coloco lá uma bolinha escrito vizinhos, e aí eu faço um tracinho assim cheio de risquinho, indica conflito. Então, tem uma relação ali conflituosa com os vizinhos. Tem uma briga com o genro. Eu vou lá e coloco o genro dentro da bolinha e essa relação conflituosa. E tudo isso vai para o prontuário da família. Porque na unidade de saúde da família, cada pessoa tem o seu prontuário individual e tem o prontuário da família, que é onde a gente faz as anotações referentes às visitas domiciliares. Ao identificar essas situações nos ecomapas e nos genogramas, vocês conseguem fazer intervenções? Essa família aceita? Ou acha, tipo, o que eles estão falando de mim? Não sei o quê. Eles conseguem lidar bem com intervenções? Vocês conseguem fazer? Depende da onde a gente quer chegar, né? E da disponibilidade daquela família. Tem coisa que a gente vê que nem compensa intervir. Por exemplo, uma relação conflituosa com o vizinho. Aconteceu esse ano, né? Uma relação conflituosa com o vizinho, porque o vizinho tinha mudado a caixa d'água do lugar e estava mofando todinha a casa da senhorinha, né? Uma idosa que morava sozinha, ela estava com problema respiratório em função disso. É uma relação de conflito que a gente tentou ajudar, né, conversando com a agente comunitária, também fazia visita para esse vizinho. Então, ela foi lá, tentou conversar. No final das contas, ele tirou a caixa d'água. Mas é uma relação conflituosa que tinha um motivo ali para ter um conflito, né? A gente entendia que tinha um motivo. Então, não tinha muito como intervir, além dessa conversa que fizemos com o vizinho. Relação conflituosa com os filhos. A gente pode tentar trabalhar o motivo por que isso acontece, né? Tentar fazer a pessoa refletir, mas às vezes não tem uma intervenção muito posta que a gente consegue fazer. Então, vai depender muito da situação. Para construir essas ferramentas de maneira geral, o genograma e o ecomapa, eles adoram. Porque parece que está fazendo uma árvore genealógica. E a gente sempre constrói com a família. A gente não constrói em casa e depois leva para a família. Não, isso é feito junto. As perguntas são feitas juntas. Nesse processo, a família começa a refletir sobre a família, sobre os acontecimentos. Alguns se emocionam. A gente teve também o caso de um idosinho que
Ele estava bem desiludido com a vida, porque não conseguia mais se movimentar, tinha ficado, não conseguia mais nem levantar direito, estava muito dependente dos filhos. E ele estava se enxergando como um peso para aquela família, né? Como um encargo para aquela família. Ele queria ir embora, e ele deixava, ele falava isso. E aí as meninas, as alunas, começaram a trabalhar o genograma no sentido de mostrar, olha que bonita a família que o senhor construiu. E, nossa, isso mudou a visão dele sobre a vida e sobre a morte. No final, elas construíram esse genograma porque ele é muito científico, né? Para profissional de saúde entender. Elas pegaram o genograma como base e construíram uma árvore genealógica. E aí levaram para ele frutinhas e florzinhas para ele colocando nessa árvore, representando cada filho, cada neto. E aí ele construiu essa árvore com as meninas. No fim das visitas, ele colocou num quadrinho e deixou na sala dele. As meninas desse ano voltaram com a mesma família e o quadrinho estava lá, né, para mostrar como que isso foi representativo para ele. Então, o processo de construção é sempre muito legal. E a gente diminui um pouquinho esse estranhamento e aumenta o vínculo se a família participar junto do processo de construção. Então, eles têm acesso total às identificações que vocês fazem? Tem sim. O prontuário é do usuário, né? Então, ele tem direito. Se ele quiser ver aquilo que está registrado no prontuário, ele tem direito. A gente só evita de ficar falando. E eu vi, vamos supor que a gente vai entrevistar lá o primeiro dia uma família e pergunta, tem alguém na família, tem algum problema de saúde, alguma doença? E ela fala, não. Aí você vai lá no prontuário e vê que ele toma captopril, que ele toma metformina, que ele toma simvastatina, ou seja, tem um monte de condição de saúde que não comentou. A gente evita de chegar lá e falar, eu vi no seu prontuário que você tem isso, que você tem aquilo, né? Porque parece que você está numa situação de conflito, de uma situação de desconforto. Então, a gente evita de falar que viu no prontuário. A gente tenta voltar de alguma forma nessa informação, para ver se agora ele traz alguma informação diferente. Uhum. Tem que ser bem humanizado, né? Senão, quando for fazer o genograma, vai colocar relação conflituosa com os visitantes. Com a equipe, exatamente. Como que a família vai influenciar na situação de cada indivíduo, na saúde dele? A família ela tem uma grande influência na saúde, né? Se a gente pensar na composição da família, as pessoas naquele núcleo familiar, eles acabam compartilhando crenças, compartilhando atitudes, até mesmo de higiene, e hábitos alimentares, hábitos de estilo de vida. Então, é o que eu estava comentando lá no genograma. Se a gente vê que a família toda é obesa, é porque tem algum hábito alimentar ou de estilo de vida ali que está comprometendo a saúde daquela família. Então, essas questões de crenças, essas questões de cuidado, de estilo de vida influenciam mesmo, influenciam bastante. E também a questão da saúde mental, né? A família, ela impacta, inclusive, na saúde mental, que vai impactar na saúde física. Se tem algum membro da família que adoeceu, isso impacta no núcleo familiar como um todo. Temos as famílias, isso pensando numa família ideal, né, em que tem boas relações entre essa família, mas a gente tem aquelas famílias que são disfuncionais também. E isso também impacta na saúde dos indivíduos, né? Uma família em que a mãe ela tem comportamentos que não são tão saudáveis em relação ao filho, ou ela tem alguma cobrança que prejudica a saúde mental desse filho. Então, a família, ela influencia tanto na saúde física, diretamente, por esses hábitos que são compartilhados, mas também na saúde mental. Você acha que, ao identificar essas coisas, e é passado para a família, quando identifica, que, tipo, essa relação que vocês têm não é muito boa, vocês conseguem passar, e quando passa, vocês percebem uma mudança de comportamento? Consegue reparar? Ou, tipo, acontece por meses, aí depois volta a ser como era antes? Depende muito, né? A gente trabalha com a questão da motivação para mudança de comportamento, da teoria motivacional. Então, para promover qualquer mudança de comportamento, a pessoa ela tem que estar em um estado que a gente chama de ambivalência, que é ela
querer mudar, ela entender o problema, mas tem alguma coisa que puxa ela para trás e que ela não consegue mudar. Essa teoria surgiu no contexto de uso de drogas, de cigarro. Então, a pessoa sabe que é prejudicial, tá vendo os prejuízos, mas é tão gostoso fumar no final do dia, né? Aquilo me traz um alívio. Então, ela acaba não conseguindo parar de fumar. Mas para eu promover qualquer mudança de comportamento, ela tem que estar nesse estado da ambivalência. Ela tem que reconhecer que aquilo está fazendo mal e que é importante mudar. E às vezes a pessoa não está, que é um estado que a gente chama de pré-contemplação. Ela não reconhece aquilo como um problema. Se a família estiver nesse estado, então ela não reconhece aquela situação como um problema, e às vezes nem é. Às vezes a gente está enxergando como um problema e não é. Se ela não reconhecer, a gente não consegue trabalhar. E aí a gente nem trabalha para não se frustrar. Porque você fica, nossa, fiz tanta coisa, tentei ajudar e não deu certo. Será que o problema é comigo? Ainda mais aluno de primeiro ano, né? Mas ele tem que estar nesse estado de estar disposto a mudar. Se tiver, né, aí a gente consegue trabalhar. Às vezes consegue progredir, às vezes tem recaídas, aí a gente tem que trabalhar também com essas recaídas, mas geralmente é possível conseguir algum resultado, sim. E vocês, quando reparam em alguma situação muito drástica ou qualquer coisa assim, vocês encaminham para psicólogo? Vocês conseguem fazer essa ponte ou não? Conseguimos, mas por uma situação muito específica, que é a residência em saúde da família, que a gente tem um psicólogo que ele passa lá pela unidade, mas porque aquela unidade recebe o programa de residência. Caso contrário, aí teria que fazer uma interface com os CAPs aqui da unidade do município, né, para encaminhar para o médico, encaminhar esse usuário para um psiquiatra e para o psiquiatra avaliar a viabilidade de encaminhar para um psicólogo. Porque, infelizmente, a demanda é muito alta e a gente ainda tem pouco recurso no município. Então, o que esses psicólogos costumam fazer para tentar dar conta da demanda é trabalhar com grupos de pacientes. Então, grupos de pacientes com depressão, grupo de pacientes usuários de drogas, né? Trabalhar em grupo. Isso tem bons resultados, mas é diferente daquela terapia individual, que em função da demanda, ela ainda é indicada no município para casos muito específicos. A gente não consegue ofertar para todo mundo. Então, às vezes a gente consegue fazer essa indicação, mas só por esse motivo, pelo programa de residência que existe vinculado à Universidade de São Paulo, que a gente sabe que é uma realidade nossa, mas que isso é raro no Brasil, né, nos municípios de maneira geral. Eu ia perguntar, até, igual você falou, né, que é vinculado à Universidade de São Paulo. Em algumas outras unidades tem esse acompanhamento domiciliar familiar ou é ainda muito ausente nas unidades em geral? Tem. Toda unidade que tem programa de saúde da família, que a gente chama de unidade de saúde da família, tem esse acompanhamento das visitas domiciliares, que elas são feitas com mais frequência pelo agente comunitário, mas que se esse agente comunitário, na reunião de equipe, ele solicitar, por exemplo, que o médico, que o enfermeiro, que o farmacêutico acompanhe uma visita, isso é feito. A enfermagem vai muito quando precisa fazer algum curativo, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas pode ser feito, inclusive, todo mundo junto, lá naquela casa do usuário. Então, sempre que for um programa de saúde, hoje a gente fala estratégia, né? Estratégia de saúde da família, vai ter visita domiciliar acontecendo, geralmente na figura do agente comunitário. Tanto que é o agente comunitário que seleciona essas famílias para a gente, pensando em quem ele acha que vai se beneficiar mais de conversar com esses estudantes, né, de ter esse acompanhamento, essas visitas ao longo do ano. O outro modelo que a gente ainda tem de atenção primária no Brasil são as unidades básicas tradicionais, que aí não tem a figura do agente comunitário. Então, nessas unidades tradicionais, as visitas domiciliares, elas não costumam acontecer. Mas se for uma unidade de saúde da família, a estratégia de saúde da família, ela nasceu pensando nisso, pensando em aproximar a equipe daquela família, para que a equipe consiga conhecer a família e essas inter-relações que impactam na saúde. Entendi. E quando vocês fazem essas visitas, como que vocês conseguem trabalhar com temas que
é mais delicado, assim, tipo, é orientação sexual, é religião, ou até mesmo, sei lá, composição familiar. Como que vocês lidam? Como que vocês conseguem? Essas questões de orientação sexual, por exemplo, elas aparecem lá no genograma. Então, na hora que a gente está construindo o genograma e mesmo o ecomapa, eles auxiliam nesse sentido. Só que a gente tem que ter muito cuidado com a forma com que a gente pergunta. Por exemplo, pode ser delicado eu chegar para uma idosa, tem muitos idosos que não são alfabetizados, né? E eles têm vergonha disso, eles não falam. Então, é complicado eu chegar e falar, até que ano que você estudou? Eu não sei nem se ela teve a oportunidade de estudar. Então, os alunos, a gente trabalha com a questão da comunicação para que eles não sejam tão enfáticos na pergunta, para que eles tenham mais cuidado com a forma como aquilo vai ser abordado. Por exemplo, a senhora teve oportunidade de frequentar a escola? Percebe como o tom é diferente? Eu quero saber da questão social, né, da renda daquela família. É diferente eu falar, quanto que a senhora ganha? Né? Não vou perguntar isso. O que ela vai pensar? Por que ele está querendo saber isso? Não vou mais conseguir tirar meus remédios no SUS se eu falar que eu estou ganhando bem? Será que eu não vou ser mais atendida lá no postinho? Vão me mandar arrumar um convênio? Tudo isso passa pela cabeça deles, né? Então, a gente pode perguntar, por exemplo, há quanto tempo que mora naquela casa? Porque pessoas em situação de vulnerabilidade se mudam com muita frequência. Então, se falar, faz 1 ano, onde que você morava antes? Quanto tempo morou na casa anterior? A gente consegue chegar nesse assunto. Quando você precisa ir resolver alguma coisa em outro lugar da cidade, em outro bairro, como que a senhora vai? Para saber se tem carro, né? São questões mais não tão incisivas, mas que a gente consegue ter uma boa ideia sobre a renda. E a orientação sexual, no momento da elaboração do genograma, acaba aparecendo, a não ser que seja, por exemplo, uma família em que um filho ainda não falou com os pais sobre isso, né? Aí a gente acaba, às vezes, descobrindo numa consulta individual, quando ele vai lá para o núcleo e ele fala para a equipe, mas aí, às vezes, pode ser que isso não apareça. Mas é tomar cuidado com a forma como se pergunta. Essas informações que vocês conseguem tirar da família, fica só entre vocês ou é passada para médicos para avaliar melhor a situação de cada indivíduo? É compartilhada. A gente registra em prontuário, né, para a equipe ter acesso a isso. E se for alguma coisa muito urgente, ao final da imersão, né, ao final do dia, a gente vai conversar com a equipe. Então, a gente já teve, por exemplo, paciente que estava queixando muito de dor e que usava simvastatina no horário errado, e aí achava que a simvastatina não estava funcionando, aumentou a dose por conta própria. Isso poderia explicar a dor que ele estava sentindo, que era uma dor muscular. Então, é uma questão importante, né? A gente foi lá conversar com a médica. Chegaram na casa da paciente e viram... O que aconteceu esse ano mesmo? Viram que ela tinha sofrido um AVC, né, nesse meio tempo, e ninguém na unidade de saúde estava sabendo. Então, eles foram lá e contaram, porque ela tinha também atendimento privado, né? Ela tinha plano de saúde. E aí, ela acabou recorrendo ao plano de saúde. Mas eles chegaram de visita e a gente foi passar essa informação para a equipe, né? Foi conversar com a gente para que fizesse uma visita para a família. Então, as informações são todas compartilhadas, tanto no prontuário, e se for alguma coisa mais importante, a gente vai falar pessoalmente. Ao término da disciplina, os alunos fazem um relatório e a gente faz uma reunião. A gente participa, na verdade, da reunião de equipe para passar tudo o que foi feito e tudo o que foi trabalhado com aquela família ao longo do semestre. Entendi. Essas famílias que recebem esse acompanhamento domiciliar, acompanhamento dos estudantes, vocês conseguem reparar numa diferença abrupta de tratamento em alguma doença em relação àqueles que não recebem essa avaliação domiciliar?
Olha, você me deu até uma ideia de pesquisa, viu? A gente nunca fez essa comparação, mas fica nítido que quando eles estão sendo acompanhados pelos alunos, pela equipe, eles tomam mais cuidado em relação à saúde. Então, até os agentes comunitários, eles falam, né? Eles falam, quando eles estão recebendo aluno, eles comem direitinho, né? Aí depois, às vezes, acaba o acompanhamento, volta tudo como era antes. Aí a gente tem que colocar uma turma no ano que vem também, para dar uma atenção para aquela família. Mas durante o acompanhamento, o que a gente tem são os relatos dos agentes comunitários, que eles mudam sim, eles ficam mais cuidadosos, principalmente em relação nessas questões de estilo de vida, que os alunos, como é aluno de primeiro ano, ainda não entende muito de doença, de medicamento, eles ficam muito em cima dessas questões de hábito alimentar, de atividade física, estilo de vida de maneira geral. Bom, Marol, muito obrigada por ter aceitado a entrevista, muito obrigada por ter dado esses ensinamentos pra gente, foi super rico, foi super proveitoso, muito obrigada mesmo. Não deixem de passar no nosso Spotify, não deixem de passar no Instagram para conferir os cortes dessa entrevista e também do primeiro episódio, que foi sobre cuidado paliativo com o Lincoln, que foi bem bom também. Muito obrigada por nos escutar, até a próxima.